Quem toca teclado não é levita. Quem toca guitarra, baixo, quem canta, não é levita. Esses são os músicos da casa do Senhor. Tá? São músicos. Porque tem um tema aí no meio evangélico aí, que não, vamos ouvir os levitas. Não, irmãos. Levitas eram da tribo de Levi, e esses serviam no ministério para auxiliar os sacerdotes. Certo? Vamos colocar assim, a irmã Ana, todo dia de toda vez que tem Santa Ceia, ela vem e prepara a mesa da Santa Ceia. Se a gente colocar isso no Antigo Testamento, ela está sendo uma levita. Ela está auxiliando o sacerdote, que é o pastor nos dias de hoje, tá? Na preparação do templo ou do tabernáculo para o culto que vai vir. Essa é a função, essa é a verdadeira função dos levitas. Todos os levitas, irmãos, da tribo de Levi, irmãos, ali ó, na tribo de Levi você vai ter os músicos, os ministradores, você vai ter os diáconos. Da tribo de Levi você vai ter aquele que faz a leitura do livro. Da tribo de Levi você vai ter os sacerdotes. Da tribo de Levi você vai ter os sumos sacerdotes. Então por quê? Da tribo dos levitas. Então a tribo de Levi é a tribo dos levitas. Então dessa tribo que eles ficaram para fora, eles ficaram antes do Jordão, exatamente para não ter a mistura, para não ser misturado com o povo, porque exatamente eles eram pessoas classificadas, pessoas diferenciadas, tá? A conduta deles tinham que ser perfeita. Vocês já viram aí a conduta dos, não sei se vocês já leram, a conduta dos filhos de Eli, a conduta dos filhos de Samuel, não condiziam com a palavra de Deus, e todos eles morreram, e até mesmo Eli perdeu a sua própria vida por causa dos filhos, tá? Porque eles não tinham uma conduta de levitas que realmente estavam colocando a mão nas coisas sagradas do Senhor. Só que naquela época, irmãos, era diferente de hoje. Naquela época havia um castigo, Deus castigava mesmo, e era pronto o castigo. Podia demorar pouquinha coisa. Hoje nós vivemos uma época que as pessoas estão achando que Deus não está ligando, que Deus não está vendo, que Deus não. Mas vai chegar a hora da cobrança. E na hora que Jesus cobrar, irmão, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Sabe, porque na hora que Jesus cobrar esses camaradas que estão se colocando aí como levitas da casa do Senhor, prepara que literalmente o bicho vai pegar para o lado deles. Literalmente. Tá? Vamos adiante, irmãos. Página 15. Essa palavra significa o trabalho feito. Aqui, irmãos, para mim, para a gente não perder a linha, está dizendo assim, ó, doulos, né? Um escravo. Aí está a explicação aqui embaixo. Essa palavra significa que o trabalho feito por um escravo que cumpria a vontade expressa do seu Senhor. O ministro de Jesus, o ministro do Senhor Jesus serve a causa do Evangelho como escravo, ainda que alguns não apreciem a ideia, se dedicando a esta causa, e também cumpre a vontade do Senhor e não a própria. Um irmão abre para mim 1 Coríntios 7, 22. Outro irmão abre para mim Filemão, capítulo 1, verso 1. E outro irmão abre para mim Tiago, verso de número 1. Tem uma passagem na Bíblia, que vai falar o seguinte. Jesus falando para os seus servos ali. Olha, eu não os trato mais como servos, mas agora eu os trato como amigos. Esse amigos, no original grego, significa escravos, tá? Esse amigo desse texto significa escravo, quer dizer, só é amigo de Cristo, irmão, quem faz a vontade dele. Quem não faz a vontade de Cristo está fora da amizade com ele, tá? Quem achou aí, irmãos? 1 Coríntios 7, 22. Você é escravo,
Amém? Então, se você era escravo quando Deus te chamou, agora você é livre. Está fora do pecado. Agora, se você era livre, agora você se tornou escravo de Cristo. Tá? E é isso que Jesus quer de nós, irmãos. Então, voltando para o ministério, a pessoa, irmãos, o irmão ou a irmã que faz parte do ministério, que é diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, essas pessoas, irmãos, ela não tem vida, esquece. Não é a vontade dela, é a vontade do ministério, é a vontade da obra, é a vontade da Bíblia, né? É a vontade, irmãos, é estar ali, ó, precisa fazer o melhor para Cristo. Não tem família, não tem esposa, não tem filho, pode morar junto, pode estar ali todo dia, mas essa pessoa, ela precisa ter a consciência que tudo na vida dela, o primeiro é o ministério de Cristo. É o ministério, é o primeiro. Jesus, ó, a Bíblia dá 2 consentimentos para a separação. Primeiro consentimento, divórcio. O divórcio, né, no caso, por causa do adultério. Esse é o primeiro consentimento. E o segundo consentimento que a Bíblia dá é quando a pessoa serve a Cristo e a pessoa que mora com ela, que é casada com ela, não consente dela poder servir a Cristo. Então a Bíblia garante essa separação. São 2 pontos que a Bíblia fala: olha, você pode se separar. Somente esse. Primeiro ponto é o adultério. E ainda no adultério entra uma série de questões que não valem, como o perdão. Você pode perdoar ainda, tá? Porque a Bíblia fala para você perdoar 70 vezes 7, enfim. Mas o segundo ponto, ele é muito interessante, porque a Bíblia fala que não quer a pessoa com jugo desigual com ninguém. Então, se você não serve a Cristo, se você serve a Cristo, e o teu marido, a tua esposa te atrapalha de servir a Cristo, ela te proíbe de vir para a igreja, ela te proíbe, ó, entenda, proibição de cultuar, proibição de orar, proibição de ler a palavra, é isso, para ninguém falar: ah, não, o pastor falou com meu marido, então agora eu posso, não, não é dessa forma. Realmente existe um requisito muito forte para que essa pessoa seja separada, para que ela possa separar. Então é como se fosse uma imposição: olha, você é meu e acabou, tá? Você é meu e acabou. Tipo assim, não vou te dividir com Cristo. É mais ou menos isso, irmão. Não vou te dividir com Cristo. Então a Bíblia, ela abre uma janela para que essa pessoa possa se separar, tá? Para que ela não viva em um jugo desigual. Quem achou aí Filemão 1? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Amém? Então Paulo, ele era o quê? Prisioneiro ou escravo de Cristo. Quer, irmão, vir para o ministério? É isso aí, ó, tem que ser escravo. Você está realmente, sabe, se entregando com toda a sua vida àquilo. Muitas vezes não vai ter praia, muitas vezes não vai ter viagem, muitas vezes não vai ter, sabe, irmãos, muitas vezes você vai deixar a sua vida literalmente pela obra de Deus. Porque é isso que a Bíblia ensina, irmãos. É isso que a Bíblia ensina, tá? E ainda hoje, irmãos, a gente curte um pouco ainda, né? Ainda tem condições, você viaja um pouco. Antigamente, irmãos, era ali, ó, era obra. Era muito trabalho mesmo. Tiago 1, irmão, quem abriu? Tiago serve do Senhor a todos os Amém? Amém. Serve, irmão, escravo. É isso aí. Quer vir para o ministério, irmão, tem que ser escravo de Cristo. Tem que abrir mão das luxúrias, a luxúria que eu falo no bom sentido, né? Dos proveitos desse mundo, para poder realmente ser um ministro de Deus, para a obra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Paulo trabalhava como um escravo, tendo em vista o bem espiritual de todos. Surpreendentemente, o próprio Cristo submeteu-se a esse estado de humilhação. Como homem, serviu como um escravo, tá?
Esses versículos eu não vou abrir porque o próprio sentido da palavra já identifica o que foi, tanto para Paulo como para Cristo, tá, irmãos? A necessidade da igreja para o ofício ministerial, ter direcionamento. Os trechos de Efésios 4, 11 e 12 e 1 Coríntios 12, 28 fornecem-nos uma lista de ministérios. Aprendemos que a origem desses ofícios e suas respectivas operações são divinas e dará à igreja uma direção perfeita, desde que a santa e preciosa palavra de Deus sempre seja sempre o caminho e a luz para os nossos passos. Vamos abrir somente o texto de Efésios 4, 11 e 12. Deixa eu ver aqui.